Ok, ok, bom dia. Hoje são 11 de junho, são 8 horas e 24. 11 de junho, quarta-feira, amanhã quinta e 12, certo? O 11 de junho não me guarda nenhuma lembrança assim especial. Eu vi hoje aí o Zé Reinaldo e o Lejune falando aí de efemérides, certo? Mas eu não cheguei assim, não me interessei por nenhuma. Tinha efemérides interessantes, certo? Mas assim, não quis anotar nada para não fazer nenhum comentário a respeito. Mas ontem, bicho, eu falava do Pedro Gerosa. Pedro Gerosa foi diretor num seminário por onde eu passei, certo? E depois ele saiu lá de Ananindeua. O seminário estava em Ananindeua, aqui na zona metropolitana de Belém, ali ao lado da estrada do Aurá. Aurá é um igarapé. Igarapé onde eu passei 4 anos, 5 anos me banhando, 2 vezes por dia, para não fazer higiene lá no prédio em cima, sabe? No prédio a gente só usava ali de manhã para lavar o rosto, sabe? E usar ali, sabe, para fazer ali necessidades ali, urinar, defecar talvez, e se preparar para descer para um salão de estudo, onde se ficaria ali por meia hora para depois descer para a capela lá do seminário, tá certo? Ele fazer a missa para depois vir para o refeitório tomar um café, para depois, sabe, trocar de roupa e fazer serviços diversos, certo? Indo para o campo, cuidar da roça, roça entre aspas, certo? Ou então fazer trabalhos domésticos no refeitório, nos sanitários, em varrição de pátio, sabe? Em limpeza de jardim, certo? E, enfim, essas coisas assim, certo? Passava-se uma hora, eu acho, ou no máximo 1 hora e meia, acho que fazendo esse trabalho. Depois disso, se ia lá para o Aurá, meter um banho, tá certo? E se voltava. O Aurá estava quase 500 metros, eu acho que mais um pouco, sabe? 600 metros, 700, eu não sei. Era uma parte do rio ali, sabe? Ali onde se fez ali uma revitalização, sabe? Mas eu acho que sempre tinha ali a espreita, rapaz, sucurijus, jacarés ali, sabe? Quietos nos cantos deles ali, sabe? Enquanto a gente banhava, sabe? Eles ficavam bisbilhotando, rapaz, sabe? Uma ali, sabe? Uma área suspeita. Podia acontecer, rapaz, acidentes ali com esses bichos aí, com certeza, sabe? Porra, bicho. Aí depois se voltava, sabe? Trocava de roupa e se vinha para a sala de aula, tá certo? Eu não sei se nessa hora tinha uma merenda, eu acho que havia uma merenda, certo? E depois se ia para a sala de aula, eu acho que era isso, sabe? Onde se ficava ali até 11h30 da manhã. E assim amanhã, a parte da manhã era cumprida, aí tinha a parte da tarde, eu deixo a parte da tarde para outra hora. E lá, sabe, comandando, fazendo a direção do seminário, estava Pedro Gerosa, certo? Pedro Gerosa, que, como falei ontem, foi homenageado com o patrocínio de uma escola bolsonarista, tá certo? Rapaz, esse negócio de padre, a religião, tem esse negócio de não feder e nem cheirar, tá certo? E Yeshua, por exemplo, no tempo dele, ele caiu para o campo da esquerda, tá certo? Para o campo dos direitos humanos, tá certo? Ele se preocupava com as pessoas, tá certo? E ao lado dele tinha os que se preocupavam, que estavam no campo da direita, que se preocupavam com os privilégios ali, rapaz, dos sacerdotes, sabe, que herdavam ali títulos de propriedade, sabe, ali, sabe, favorecimentos sociais, tá certo? Ali as suas famílias tinham importância, o seu clã tinha importância, a sua tribo tinha importância, sabe? Eles tiravam vantagens disso, certo, socialmente. E havia a maioria ali, sabe, também tendo família, clã e sendo de tribo, tá certo? Mas que tinham prestígio melhor, estavam longe do exercício do poder, da disputa pelo exercício do poder, tá certo? E Yeshua tratou com esse pessoal aí da maioria, tá certo? Ele mesmo, sabe, filho de carpinteiro, sabe, de um... a carpintaria naquela época era um trabalho... tem um nome aqui agora, tá na ponta da língua, mas não vem, tá certo?
mas era um trabalho assim, sabe, profissional, sabe, onde o carpinteiro era autônomo, sabe, ele não era empregado de ninguém. E Yeshua trabalhava com o pai dele, o pai de criação dele, tá certo? O Zé, tá certo? E eu queria falar a palavra, mas não vem, tá certo? É para traduzir justamente esse trabalho, trabalho autônomo, sabe, é do Zé, pai de Yeshua, certo? Mas assim, e vamos que vamos, tá certo? E de repente, sim, eu falava do Gerosa, tá certo? E o Gerosa, assim, eu falava que justamente a religião, sabe, é um campo neutro, tá certo? Um campo neutro, mas não tanto porque os religiosos, sabe, num certo ponto eles ganham autonomia, tá certo? E se dizem enviados de Deus, mensageiros de Deus e aquela coisa toda, tá certo? E num certo ponto assume uma autonomia, uma independência em relação a Deus, enquanto Deus se distrai, sabe, eles vão por aqui praticando atos humanos, tá certo, tomando decisões, servindo aos que fazem o governo ali, sabe, da cidade, sabe, ali servindo a nobreza, servindo as famílias, sabe, dos nobres, e participando da extração, da apropriação dos excedentes da produção, é tranquilo isso, tá certo? Da produção e do trabalho, tá certo? Enfim, sabe, fazendo ali surgir duas categorias de pessoas, dois grupos de pessoas, duas classes sociais. As dos que se apropriam dos excedentes da produção e do trabalho, certo? Inclusive da mais-valia, e os que são ali, sabe, que ficam ali, sabe, à margem desse processo aí de extração, de apropriação dos excedentes da produção, e cedem também, se deixam extrair o seu sangue, a sua energia, tá certo? Em favor desses aí, sabe, nobres aí, sabe, que são incapazes aí, sabe, de desenvolver o processo de extração todo sozinho, tá certo? Eu estava lembrando hoje de manhã, eu vi uma matéria sobre o jogador Gerson do Flamengo, certo, que está sendo negociado com um time da Rússia, do Zenit. Eu fico pensando assim, rapaz, lá a Rússia está em guerra com a Ucrânia, sabe? Em que momento o pessoal se reúne, rapaz? Uma temeridade se reunir, rapaz, num estádio de futebol ali. Ontem no jogo do Brasil e Paraguai havia 46 mil espectadores, certo? Já pensou ali, sabe, você ir para um jogo desse ali, sabe, e sabendo que tem uma guerra ao redor, sabe, que de repente pode aparecer um enxame de drones ali, sabe, disparando mísseis e aquela coisa toda. E é o que o Gerson está correndo esse risco, sabe. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra, bicho. E como é que o Gerson vai? Aí é que surge a questão do dinheiro, bicho. Primeiro a mágica do dinheiro, o poder do dinheiro, a sedução do dinheiro, sabe, que aí, sabe, se apresenta aí, sabe, incorpora no sujeito, sabe, no caso do Gerson, tá certo? E ali, sabe, ele vê oportunidades ali, sabe, de fugir da morte por fome, da morte por inanição, sabe, como dizia Habermas, interpretando Maquiavel, tá certo? Em que Maquiavel, segundo Habermas, punha no medo da fome aí a causa motora, a causa eficiente, a causa aí, sabe, que faz aí a chapa quente, sabe, esquentar a chapa ficar quente, tá certo? E aí, sabe, que vai na direção ali do Arthur Schopenhauer, sabe, que vai falar também aí da fome, entendeu? E a fome que empurra, certo, a necessidade de alimentar o corpo, a necessidade de energia, tá certo? Porque o corpo ele tem que ser alimentado, rapaz, sabe, que é para dali do alimento tirar energia para fazer as células funcionar, sabe, fazer o corpo funcionar. É assim que a coisa é. Isso é uma coisa biológica, sabe, que não está na vontade de ninguém, tá certo? Aí que o Schopenhauer falava, sabe, do mundo como vontade e representação. Esse movimento aí, sabe, na direção de alimentos, sabe, fugindo da fome, sabe, do medo de morrer, tá certo? O cérebro se caga de medo, sabe, de morrer, sabe, de desaparecer. E o Gerson então tá aí, sabe, sendo aí seduzido, me parece que ele tem, não sei que idade tem o Gerson, tá certo? Mas ele precisa cuidar da vida econômica dele, a vida dele tem um tempo, sabe? O Cristiano Ronaldo agora brilhou na seleção portuguesa, certo? Mas o cara está com 40 anos, sabe? Ele está ali, sabe? Uma vela, sabe? Uma vela quase consumida, uma vela de cera, sabe? Quase consumida, sabe? E assim o Gerson, tá certo? E o que está movendo o Gerson é a oferta que fazem, bicho. Só a multa,
a multa, sabe, pela rescisão, me parece que são 38 milhões de euros, sabe, que equivale a, não sei, a 170 milhões de reais, qualquer coisa assim, tá certo? E o cara tá balançado e ele já disse, eu quero à vista, eu quero a porra desse dinheiro à vista, tá certo? Eu vou pra guerra, vou lá expor minha vida ali, sabe? A levar um míssil na cabeça, mas eu vou aí, mas eu quero dinheiro adiantado, tá certo? Porra, bicho, é foda. Então assim, sabe, o Marx se atinou com essa coisa aí, sabe? O Marx lendo Adam Smith, David Ricardo, sabe? E fazendo ali no século XIX uma leitura do fenômeno econômico na vida do ser humano, tá certo? E chega a essa conclusão aí, sabe, que, tá certo, vivemos, né, numa sociedade de classe, a sociedade moderna é uma sociedade de classe, certo, principalmente a partir das duas revoluções industriais aí, tá certo? O burguês, rapaz, ele não consegue fazer nada sozinho. Ele tomou poder lá na França, tá certo? E ali aconteceu em vários lugares da Europa, sabe, a monarquia ser contestada, mas depois eles voltaram, rapaz, sabe? Eles voltaram aí, sabe? Os nobres voltaram à cena política, tá certo? E ali. E a burguesia que se organizou, na verdade, na França, quando se fala na burguesia, estamos falando dos comerciantes, tá certo? Os comerciantes, aqueles caras que, sabe, se metiam aí no meio aí, sabe, da venda de mercadorias para cima e para baixo, tá certo? Os nobres estavam em seus castelos e os burgueses estavam ali ao redor, sabe, nas feiras, tá certo? E ali, sabe, fazendo negócios, emprestando dinheiro, sabe, enfim, sabe, produzindo, ali dando apoio àquelas associações, às guildas, né, que era a associação daqueles mestres ali, sabe, mestres artesãos. Era isso que eu queria falar, eu queria lembrar da palavra artesão para falar de José, Zé, pai de Yeshua, certo? O Zé era um artesão, rapaz, um artesão carpinteiro, tá certo? Tá certo? Ele era um cara aí que era conta própria, certo? Aí a questão que eu queria colocar é justamente esse, no caso do Gerson, sabe? Saber se ele vai fazer esse contrato aí com CNPJ ou se ele vai fazer como CPF, tá certo? A entrega, sabe? Ou a tomada, a extração da energia do trabalhador via CPF, tá certo? Se chama aí se chama de mais-valia, extração da mais-valia, tá certo? Que Marx escreveu, me parece que tem um capítulo no Capital que trata disso. O Lejeune fala de um livro que ele tem, sabe, onde dedica uma parte de um livro aí que ele escreveu, sabe, da teoria dele aí, sobre a extração da mais-valia, tá certo? Então saber, sabe, se o Gerson vai como um cara que vai ter a mais-valia extraída como CPF, ou se vai extraída como CNPJ. Agora veja que CPF e CNPJ é tudo aí ficção, tá certo? O CNPJ principalmente, tá certo? É uma ficção. O cara vai aí, sabe, como um MEI, um microempresário, um empreendedor, sei lá o que caralho, entendeu? Vai te fuder, rapaz. Tudo articulação humana, porque eu tava falando que o empresário, ele não sobrevive sozinho, sabe? O comerciante, o burguês não sobrevive sozinho. Mas deixa eu voltar aqui um assunto, eu falava do Pedro Gerosa, quando já são 13 minutos de vídeo, e eu falava que o Pedro Gerosa, ele dava aula, não sei de que aula ele dava, não sei se era geografia, que porra era, tá certo? Mas era assim, ele era professor, ele tinha que dar aula, a gente precisava de professor, tá certo? E os padres se viravam ali para dar aula para a gente, tá certo? O corpo docente já estava lá e habitava lá. Fortuitamente ia o professor de matemática, o Dadi, sabe? O Dadi que me ensinou a usar o ETA, rapaz, a incorporar o ETA na minha escrita, tá certo? Eu me fudi uma vez num concurso público porque eu escrevia usando o ETA, tá certo? Mas minusculamente, tá certo? E a banca disse, rapaz, esse cara usa a letra maiúscula aqui, tá certo? Olha que esse dele aqui, tá certo? E aí tiraram pontos de mim e eu perdi para a Alda, tá certo? Era para dar aula no colégio militar. E eu perdi. Eu me equivoquei num conceito, eu não vou lembrar agora, tá certo? Mas foi também descontado ponto porque eu usava o ETA, tá certo? Na minha grafia. E quem me ensinou isso foi o Dadi. E o Dadi era um professor externo, sabe? Um professor de matemática, sabe? Ele era um baixinho, assim, sabe? Um baixinho invocado, bom de matemática pra cacete, entendeu? E ele vinha, não sei quantas vezes por semana, acho que uma vez por semana, eu acho, lá no seminário para dar aula pra gente, tá certo? As aulas eram de manhã, à tarde a gente tinha aula de religião, aula de educação artística, essas coisas assim, tá certo? Mas o grosso mesmo do currículo era dado de manhã. E o da Divinha, tá certo? Tinha outro que era o seu Jorge, tá certo? O seu Jorge era irmão religioso, tá certo? Não, o seu Jorge não, o seu Paulo, tá certo?
o seu Paulo. Ele saía do Colégio do Carmo, daqui de Belém, ali da Cidade Velha, e ia na direção de Ananindeua. Eu não sei se ele ia de carro, se ele dirigia, eu não sei como é que ele chegava lá em Ananindeua. Eu só sei que era à tarde que ele dava aula, eu me lembro bem assim, tá certo? A partir das 2 horas, eu acho. Mas o Pedro Gerósio também dava aula, rapaz, e numa dessas aulas aí, tá certo, ele falando dessas questões econômicas, dessas questões de fartura, questões de vacas gordas, de vacas magras, tá certo, falando aí dos povos africanos, os povos africanos ali nas savanas, nas matas e nos povoados ali, sabe, da África, aquela coisa toda. Quando a gente fala ali, sabe, da África, a gente só pensa em mata, tá certo? Só pensa ali no Nilo, nos rios ali, sabe, do Congo e não sei mais o que, tá certo? Só pensa na natureza, tá certo? Como é que o pessoal deve nos confundir aqui quando fala de Amazônia, achar que tudo aqui é um tremendo matão, tá certo? E não é, bicho. Na África tem cidades importantes, tem metrópoles, sabe, e, enfim, tá certo. Ali também, ali quando o nômade estacionou, tá certo, o sedentarismo criou cidades na África, tá certo. Mas a questão do preconceito europeu de raça e o preconceito econômico, o preconceito ambiental, o preconceito que gera dominação, tá certo? O racismo dominador, fazem os africanos e nós aqui, tá certo, do hemisfério sul, ser olhado assim, sabe, com olhos diferentes, sabe? Eles se acham superiores, supremacistas. Porra, é foda. Mas o Pedro falava de africanos, eu não sei por que que eu falei, assim, mas assim, uma coisa que ficou na minha cabeça foi essa, sabe? Ali, do discurso do Pedro, sabe? Que havia uma tribo de pigmeus na África, tá certo? Que nos tempos de vacas gordas, no tempo de fartura, no tempo em que o tempo, sabe, permitia a agricultura, a criação, sabe, aí se multiplicar, sabe, em quantidades satisfatórias e em qualidade também, tá certo? Tinha uma tribo de pigmeu, tá certo? Que engordava, tá certo? Os homens ficavam aí, sabe, com o corpo, a barriga grande, tá certo? E as mulheres ficavam com as bundas grandes, tá certo? As nádegas, a gordura, sabe? A gente observa aqui nas mulheres aqui, sabe? Que é brasileiras e aqui de Belém, tá certo? Do Pará e de Belém, tá certo? As mulheres aí, sabe, que têm filhos, tá certo? Elas, o ventre, sabe, desenvolve, sabe, estica e depois que ela tem neném, sabe, o ventre continua querendo esticar o tempo todo. E a grande luta é manter, sabe, o ventre ali, sabe, recolhido, tá certo? Mas na maioria, sabe, quando o ventre a desenvolve, vai para frente a barriga, tá certo? A bunda desce para trás, tá certo? Então não é um fenômeno só dos pigmeus ali da história do Pedro de Herosa, mas ele falava, sabe, que a gordura, as nádegas, sabe, eram regiões ali, da mesma forma como o boi zebu tem um cupim, sabe, onde ali se instala a gordura, sabe? Não sei bem como é que é isso aí, tá certo? Nas mulheres pigmeias, segundo Pedro Gerosa, tá certo? Ali o tempo de fartura ia para a bunda delas, sabe? Na forma de gordura ali nas nádegas, tá certo? Rega, bicho. Agora, por que que o Pedro se interessava por esse assunto? Eu não sei, sabe? E logo pela traseira, tá certo? Das mulheres pigmeias, era o mesmo interesse que tinha o Bertone, sabe? Outro padre lá, um padre já coroa, idoso, sabe? Acho que ele no tempo ele era o mais idoso. Não, tinha o padre Virgílio e tinha o Bertone, tá certo? Eram dois idosos assim, com idade avançada já. E o Bertone se danava, sabe, a falar de cruzamento de animais, certo? De reprodução animal. Ele falava de cruzamento. Você já viu como uma cobra cruzar? Ele chegava assim para chamar a atenção de um. É igual um médico que tem aqui, sabe, aqui perto da minha casa, ali mais adiante, tá certo? Ele é médico que cuida de doenças de pele. Como é que chama, hein? Dermatologista, é o que ele disse para mim, sabe? Mas ele é um cidadão ansioso, já um idoso, sabe? E, assim, depois eu falo melhor dele aí, tá certo? E ele assim, sabe? Ele tem essas tiradas aí, se aproxima das pessoas, tá certo? Eu não lembro bem o que eu ia falar do médico dermatologista aqui de perto, mas eu só sei dizer que o Bertone vinha com esse papo, sabe? Você já viu cobra cruzar? Como assim eu já vi cobra cruzar, mestre? Eu não ando pela mata, tá certo? Eu não fico vigiando cobra, tá certo? Você já viu, só voltar de perguntar, cachorro cruzar? O cachorro eu já vi, sabe? Cachorro é sem vergonha, tá certo? Eles vivem o tempo todo aí, sabe? Quando encontram uma fêmea no cio, sabe? Eles se matam aí, sabe? Atrás. Se matam nas ruas aqui, rapaz, sem medo de carro, sem medo de caminhão, sem medo de ônibus, sabe? Sem medo das pessoas, sabe? Ficam doidos e alucinados ali por causa do feromônio, sabe? Da fêmea, entendeu? Porra, é foda.
Mas só sei dizer que o Pedro tinha essa tirada aí, rapaz, com essa história aí, sabe, das pigmeias. Com certeza ele não lia ali, sabe, o Fantasma, aquele quadrinho, sabe, um personagem aí de quadrinho chamado Fantasma que morava lá com os pigmeus Bandar. Eu me lembro que eu lia, sabe, eu li esses quadrinhos aí. E o Fantasma era um europeu, sabe, que vivia na África no meio de pigmeus ali, sabe, e eu não sei se o. Com certeza não, certo? O Pedro não tinha aí direção para essas coisas, sabe? Mas ele era um cara lido, o país dele, a Itália, sabe? Ele era italiano legítimo, Pedro, sabe? Ele veio para cá falando italiano, tá certo? Aí me parece que ele passou pelas missões, tá certo? As missões ali no Alto Rio Negro, tá certo? E de lá me parece ele trouxe a Raimundo e a Maria, eu acho, tá certo? Uma delas aí, não sei qual das duas, sabe? Ele orientou e me parece financiou, sabe? Ali, sabe? O estudo ali na Escola Magalhães de Barata de Enfermagem, aqui perto de mim, certo? O Pedro, rapaz, sabe? Eu não sei se era a Maria, eu acho que era a Maria que fazia a enfermagem, certo? E a outra irmã, não sei se era a Raimunda. Eles vinham ali, não sei se era de Barcelos, as duas, sabe? Vinham de Barcelos ali, né? Ali perto de Manaus. Eu passei por Barcelos. Foi lá em Barcelos que eu conheci o Jorge Amado, sabe? No lugar onde eu fiquei tinha uma biblioteca, eu não sei que lugar foi aquele, sabe? Tinha uma biblioteca onde havia uma coleção dos livros do Jorge Amado, sabe? E por lá eu li aqueles livros lá, aquela coisa toda, tá certo? E na época o rio, eu não sei que rio era aquele ali, sabe? Estava cheio, o rio que passa por Barcelos, eu não sei. É coisa de verificar na internet que dá para localizar. Estava cheio e eu andava de canoa ali ao redor, sabe? Ali, sabe? Remando para cima e para baixo, sabe? Por um tempo, acho que isso foi em 74, eu acho, sabe? Não sei, não tô lembrado. Quando nós fomos de castigo, sabe? Saímos de Manaus e fomos de castigo ali, sabe? Para a área das missões. Fui bater no Cucuí, inclusive, uma vez, certa vez. Tá certo, mas assim. Então é isso, tá certo? Vou aqui quebrando, falei da bunda gorda das pigmeias africanas, certo? Na versão que o Pedro Gerosa contou, tá certo? Mas assim, e para finalizar, bom, eu tenho aqui hoje as matérias que ocuparam, sabe, a atenção do 247, tá certo? Tem a questão do julgamento dos autores do golpe democrático, tá certo? Os caras dizem, mas não houve golpe, não houve golpe. Mas não era para haver golpe, rapaz. Os caras estão sendo julgados pelo atentado de golpe. Aí é aqui que eu queria fazer a distinção entre tentativa e atentado, tá certo? O atentado, digamos assim, é um ataque que se pode fazer, tá certo? É um ataque de violência que se pode fazer a pessoas e a instituições, tá certo? No caso aí das instituições democráticas, tá certo? Houve um atentado contra o Estado de Direito para abolir, tá certo? Aí tem a exceção e tem a regra, tá certo? A regra democrática aí, sabe, um estado de autoridade controlado, tá certo? E os caras queriam um período de autoritarismo, de exceção, uma autoridade exagerada, um período de governo com autoridade aí, sabe, reinando absoluto, os militares no caso aí, tá certo? Esse aí é a figura criminosa de atentado contra as instituições, principalmente a democracia. Os caras queriam abolir a democracia, o Estado democrático de direito. Tá certo? Veja, eu falei Estado democrático, tá certo? Um Estado democrático de direito por causa que aí nós não vivemos a barbárie, vivemos o Estado de direito. E a segunda, esse é o artigo 359L, tá certo? E o outro, crime grave, são 5 crimes, tá certo? É o crime de atentado contra a normalidade de governo do país, tá certo? Houve uma eleição, essa eleição produziu um resultado, um candidato foi eleito para governar o país, tá certo? E os caras não queriam aceitar, rapaz, ficavam naquela pinima, rapaz, sabe? Com esse discurso aí de fraude das urnas. O Bolsonaro o tempo todo, desde 2018, ele vinha batendo nessa tecla, porque ele queria se tornar um ditador, como está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos, tá certo? Ele queria se tornar um ditador, queria se eternizar no poder, tá certo? Para ficar bilionário mais do que ele já é.
E aí ele inventou essa história aí de desconfiar das urnas eletrônicas porque a gente aqui não produz, é um recibo, é do voto, ele queria um recibo impresso, tá certo? E ficava nessa, sabe, nessa coisa aí, tá certo, para cima e para baixo, e ele usou esse argumento falacioso, sabe, esse argumento sofista, de desconfiar da tecnologia, da cientificidade das urnas, sabe, da tecnologia das urnas, sabe, da força de guarda do segredo do voto, essas coisas todas assim. E foi um argumento, rapaz, um argumento mentiroso, safado, sabe, que ele usou, assim, para colocar em questão as urnas, colocar em questão as instituições, tá certo? Para trazer para as ruas pessoas para ficarem na frente dos quartéis aí, apoiado pelos militares aí, ali, sabe, os comandantes de quartéis, tá certo? E esses caras, então, mantendo, sabe, esses brasileiros aí golpistas, certo, que serviriam como massa de manobra, como aí o detonador para um ato, para que ele desse um golpe, tá certo, e instituísse um ato normativo, porque o golpe militar, ele não se dá só com as armas, sabe, em punho, tá certo? Ele precisa cuidar da institucionalidade, tá certo? Ele precisa de um ato, de um decreto, sabe? Um decreto que cuide aí, sabe? Seja estado de sítio, seja estado de defesa, seja GLO, tá certo? Uma situação de força para garantir a lei, a ordem, qualquer coisa assim. A massa, sabe, a massa que saiu no dia 8 de janeiro de 23, foi para isso, sabe, para detonar. Só que o cara, rapaz, já tinha saído, tinha escapulido, ele já estava nos Estados Unidos, tá certo? Porque aí, sabe, então veja que nesse caso aí houve um atentado, tá certo? Um atentado de abolição, um atentado de agressão, um atentado de destituição do governante, sabe, aquela coisa toda. Aí tem a história da tentativa, sabe, e se confunde tentativa com atentado. Eu acho que aí, sabe, atentado é o ataque que se faz, tá certo? E fazer esses ataques aí, tá certo? Pela lei, tá certo? Aí, sabe, se vai distinguir que o atentado é uma agressão que se consuma em si mesma, tá certo? O fato de você agredir aí, sabe, as instituições, aquela coisa toda. Necessariamente você não precisa consumar o golpe ou a abolição, sabe, da democracia, essas coisas assim, tá certo? Que no caso aí você teria então aí o atentado seria um ataque, tá certo? E mesmo, sabe, que você mesmo que você não se põe em movimento, tá certo? Mas tudo aquilo que você vem fazendo, sabe? Agredindo, tá certo? Então veja que tem a história da agressão, tá certo? E tem a história da tentativa, tá certo? Aí, então eu distingo que atentado é agressão, tá certo? E tentativa é preparação, tá certo? É ali também ali uma aproximação da figura criminal, da realização do crime, da consumação do crime, tá certo? Eu penso que tem uma diferença aí, tá certo? Então eu digo que ali, sabe, tentar abolir a democracia, tá certo? É um atentado, tá certo? E aí por isso se generaliza, se fala então aí, e se confunde um pouco porque alguns dizem, sabe, que pensar e não... Os que dizem, por exemplo, que quando já são 28 minutos de vídeo, que não houve golpe, tá certo? É aquela coisa toda, porque não era para haver golpe, tá certo? Entendeu? Não precisava haver o golpe, tá certo? Bastava a agressão, sabe, de todas as formas, os discursos que Bolsonaro fez, por exemplo, tá certo? A movimentação dos apoiadores de Bolsonaro, ali dos chamados, aqueles que foram julgados, os que fizeram depois, que sentaram no banco dos réus agora esses dias aí, tá certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de banco dos réus, para designar justamente esse momento que a gente está vivendo, onde cerca de 8 daqueles que chamados membros do grupo crucial, tá certo, foram ouvidos ontem, tá certo, em depoimento e findou a fase de instrução, como a gente chama, tá certo, e agora vai para a fase aí de alegações finais e depois para a sentença, tá certo.
E esses caras aí, sabe, vieram praticando, vieram trazendo. Bolsonaro vem atentando, sabe, contra as instituições, veja, atentando contra as instituições, antes da lei, sabe, da lei que cuida desse assunto aí, sabe, a lei aí que cuida, que substituiu a lei antiterrorista, sabe ser editada, tá certo? O artigo 359L nasceu agora, com o Bolsonaro, inclusive, no tempo da gestão de Bolsonaro, não sei em que ano foi. Mas assim, tá certo. Então, para mim, tem uma distinção entre o atentado em si, o que os caras praticaram foi um atentado, tá certo? Seja uma tentativa consumada, tá certo? E dessa forma, esses caras vão ser condenados, rapaz, sabe? Porra, bicho. Então tá bom, tá certo. Esse é um dos assuntos aí que está sendo aí dominante aí no nosso meio, tá certo? Eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Banco dos Réus para me referir os autores do golpe antidemocrático, tá certo? Aí tem a história ali, sabe? A história na Argentina, certo? Em que a Cristina Kirchner foi condenada a puxar cana, a 6 anos de cana, tá certo? Ela é uma política, a viúva do Nestor Kirchner, que foi presidente, ela mesma foi presidente também, e ela tem 72 anos de idade. Eu só sei que lá o negócio lá tá pegando, o bicho lá tá pegando, tá certo? Tem a questão da guerra da Rússia, ali, sabe, da Rússia e da Ucrânia, para onde o Gerson quer ir. O Gerson quer ir para a Rússia, eu não sei, rapaz, eu acho que é um mau negócio ali para lá. Tem a questão da Flotilha da Liberdade, sabe, onde o Thiago continua preso lá em Israel, tá certo? A Greta Thunberg foi liberada, tá certo? Mas o Thiago tá por lá e tá pensando, inclusive, em fazer greve de fome, tá certo? Então, assim, sabe, falando da bunda gorda, das bundas gordas, das pigmeias africanas, sabe, relatadas pelo padre Pedro Gerosa, tá certo? Eu vou ficando por aqui, vou dizendo que meu nome é Ernest, sou um caboclo falador, macunaímico, certo? Na ideia irônica de Mário de Andrade, tá certo? E o canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia.